Coisa maravilhosa demais, Senhor, que a tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, trabalha, Senhor, essa obra é tua, essa obra não é nossa, Senhor. Ó, Senhor da glória, aumenta o número de céus da tua casa, desperta o teu povo, Senhor. Aqueles que estão fracos, fortalece, aqueles que estão caídos, levanta, meu Pai. Ó, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, trabalha, Senhor. Abençoe, Senhor, os que estão enfermos, Senhor. Abençoe a criancinha, Senhor. Repreenda essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó, Senhor da glória, Senhor Jesus, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é médico por excelência, aleluia. Vai visitando o teu povo que está enfermo, que eu não sei quem são, mas tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai aumentando o número de saúde da tua casa, Senhor. Ó, Pai querido, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, os obreiros da tua casa, Senhor. Vai capacitando, Senhor, a cada dia os teus filhos, Senhor. Trabalha, Senhor, vai aumentando o número de saúde, vai trabalhando, vai, Senhor, despertando aqueles que estão, Senhor, distanciados, Pai, visita também, Senhor. Abençoa, Senhor, a irmã Larisa, Senhor, nós estamos muito felizes, Senhor, por recebemos a notícia agora, nesse momento, que a tua filha está bem, que tu já visitou, tu já curou, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor, oh glória, aleluia. Ó, Senhor da glória, eu também te apresento, Senhor, o pastor, como o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a sua família. Ó, Deus querido, também os que ofertaram, Senhor, os que dizimaram, meu Pai, que o Senhor venha abençoar de porta para aqueles que não puderam, meu Pai, ofertar. Vai abrindo portas, Senhor, aleluia. Abençoe, Senhor, o teu servo que vai ministrar a palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que tu venha usar o teu servo poderosamente, Senhor. Que tu venha falar conosco através, Senhor, do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Cumprimento meus amados irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Culto maravilhoso, né, irmão? Até agora tem sido uma bênção de Deus. Dizendo ao meu irmão Abel, que o dia que ele não vem, faz falta, viu? Aleluia, Jesus. Eu digo aos irmãos que esta igreja já tem milagre hoje até demais para contar. Deus já deu um grande livramento à nossa irmã Lalá. O Senhor livrou, tocou, mas nem o osso quebrou. Só o Senhor pode fazer assim, né? Já temos notícia também da nossa irmã Laís, que o Senhor já entrou com providência. Aleluia, Jesus, e já curou. E eu vou profetizar agora na vida da irmã Francisquinha. Ela vai sair daqui curada, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque nós cremos no Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Nós cremos nesse Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, Deus. Com glória. Abrimos a nossa Bíblia no profeta que nós podemos dizer que é como irmão Antônio, um homem que Deus toda hora levava ele em visão. Ezequiel, aleluia. Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, toda hora o Senhor arrebatava Ezequiel em visão e revelava o que estava passando em espírito com Israel. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós podemos olhar para nós e dizer que o evangelista já está bem arrumadinho, uma calça nova, que não é nova, um sapato bom, mas essas roupas no dia daquele grande dia vai ficar.
e o Senhor vai transformar este corpo falho no corpo glorioso. Ezequiel capítulo 37. Confesso aos irmãos que até o período da tarde eu ainda não tinha conseguido achar a palavra certa para trazer hoje. Ah, irmão, porque você não estava lendo? Eu estava lendo, irmão, estava buscando, estava pedindo a Deus, mas o Senhor sabia todas as coisas. Ezequiel 37, amém? Peço à igreja que me ajude onde eu falhar. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre o face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, pode reviver estes ossos? E eu disse: o Senhor Jeová sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós os espírito, vivereis, e porei nervos, amém, sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Amém? Podeis sentar? Quero passar, eu queria parar os irmãos no capítulo 7. Ezequiel, ele olha, vamos comprar um negocinho para botar aqui. Sobrando. Aleluia, Jesus. Pronto, o glória. No versículo 7, Ezequiel, ele tem uma direção espiritual de dizer para nós que assim o Senhor Jeová nos ordenou. Aleluia, Jesus. O que é uma ordenança, irmãos? É um chamado de Deus para a nossa vida. Porque, irmãos, se você escolheu essa passagem e essa palavra, confesso e digo aos irmãos que até o período da tarde ainda não tinha escolhido a palavra para trazer para a igreja. E estava orando e pedindo: Senhor, me dá a palavra certa. Aleluia. Hoje, pelo período de manhã, saímos eu, o Diácono Valério, o irmão Felipe, a evangelizar e fazer uma obra que o Senhor colocou nos nossos corações. Aleluia. E nós vimos lá muitas pessoas, e todas essas pessoas, a primeira coisa que dizia para o Diácono Valério, para o irmão Felipe, para mim, é que eu sou desviado, eis que estou afastado. Aleluia. Aleluia. E olhando para a passagem de Ezequiel, o que Deus revela a Ezequiel é um vale, e o que tem nesse vale é ossos, e a Bíblia vai nos dizer que esses ossos são sequíssimos. O que é que os ossos, quando uma pessoa encontra uma ossada, entende que ali é a morte? Aleluia. Primeira coisa que nós temos de compreender quando nós encontramos ossos é que ou alguém ou algum animal morreu naquele local. Porque os ossos, irmãos, são a representação da morte. Mas segundo a Ezequiel, ele não estaria falando de uma morte carnal, mas sim uma morte espiritual. E se nós olharmos com o olhar carnal, nós olhamos para o mundo e compreendemos que pouco
muitos aos que estão mortos. E se nós olharmos dentro dessa situação, nós vemos que Deus ele tem um chamado na vida de Ezequiel, e ele diz claramente no capítulo 7 que ele fez e falou como o Senhor o ordenou. O Senhor também nos ordenou, dizendo que nós temos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E isso é uma ordenância não para um evangelista, não para um diácono, não para um pastor, mas para toda a igreja. Porque quando se tira pastores e diáconos e evangelistas, a Bíblia diz que nós somos todos discípulos. E por ser discípulo, a Bíblia diz que nós temos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E se eu estiver errado, alguém me corrige antes que eu perca o raciocínio. Todos que estão aqui, ele tem a responsabilidade de apresentar para o mundo um Espírito que traz vida. A Bíblia vai nos falar que o Espírito que traz vida é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus ele traz vida, é um dever e um trabalho nosso anunciar esse Espírito, não somente com palavra, mas também com testemunho. Aleluia, Jesus. É meio difícil. Amados irmãos, muitas vezes nós falamos que somos crentes, somos servos de Deus e nós somos umas pessoas incorruptíveis. Mas será se realmente, segundo o que o irmão Antônio falou, nós agradamos a Deus quando somos crentes igual 007? Somos crentes, andamos fardados, andamos tudo, mas na hora de agir, nós recuamos. O Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, por acaso estes ossos podem reviver? Ele tirou a responsabilidade dele, dizendo o quê? Senhor Jeová, só tu sabes. Aleluia. Confesso para a igreja que tem pessoas que você vai ver no mundo e vai dizer: esse vai para o inferno. Ou não vai, irmão? Mas aí nós podemos dizer que esta palavra não é determinada por nós, mas por o Senhor. Porque nós poderíamos dizer, irmã Rayane, e dizer: Senhor, só tu sabes. Porque o dia de amanhã não pertence a mim, mas pertence a ti. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer claramente que aquele que está de pé é que ore para que não caia. Quando eu estava orando a Deus, eu percebia, hoje de manhã, juntamente com meus amados irmãos, que nós vivemos quase numa cúpula. Nós vivemos, irmão Abel, quase numa bolha. Porque dizemos que somos crentes a toda hora. Mas quando nós precisamos fazer algo que é a obra de Deus, e a Bíblia diz claramente: irmão, você está pregando para a igreja? Não, estou pregando para mim também. Eu sou crente, sou pai, cheio de falha até que um. A Bíblia diz que deu o quê? De comer a quem tem fome, e de beber a quem tem sede. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, na hora de adorar somos crentes fervorosos, na hora de pregar somos crentes fervorosos, mas na hora de agir com a ação qual Jesus agiu. Qual foi a ação de Jesus? Jesus ministrando uma grande pregação, chegou ao fim e olhou para a grande multidão que tinha na frente e disse assim: não é bom que eles partam com fome, porque grande é a viagem. Ser crente, irmãos, está muito além de só pregar. Ser crente está muito além de só dizer que Jesus salva. Porque todo mundo, tanto ruim como bom, ele tem consciência que Jesus é bom. Só que Satanás aprisiona ele, e ele se torna como se fosse um vale de osso seco. Ele se torna como se fosse, irmão Antônio, um morto-vivo, que ele tem carne, que ele tem tudo, mas quando chega na espiritualidade, aí, irmão, passa a ser morto. Porque muitas vezes, igreja, você ora
porque a pessoa está de pé e está viva, não é nada, irmão. Nós precisamos alimentar o Espírito Santo. Nós precisamos avivar não somente a nossa carne, mas também o nosso espírito todo dia. Porque o que Ezequiel via, irmão, era espiritual. Ele vai dizer claramente, irmão Túlio, que ele estava em casa e a mão do Senhor estendeu para ele espiritualmente. E ele conseguiu ver o que ninguém muitas vezes vê. Agora eu quero entrar numa parte que muito me toca. Eu creio que todo mundo que está aqui, a família não é toda crente. Aí você pode levantar, e eu estava conversando com meu amado irmão, hoje à tarde, que a única coisa que o Senhor não veio nessa terra ainda buscar ou destruir, é porque ainda há pessoas que o adoram, há pessoas que ainda estão, porque lhe exaltando. E eu digo para os irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E eu digo para os irmãos que quem determina a vida não é nós não. Nós não determina a vida. Quem determina a vida, segundo Ezequiel, é Deus. Ele olha e diz assim: só tu sabes. Muitas vezes você está olhando para o seu filho, para um primo, para um parente, para uma pessoa que você conhece e diz assim: para esse daí não tem salvação. O que você era para dizer é isso: Senhor, tu sabes. Senhor, eu vou profetizar segundo a tua ordenância, que um dia essa pessoa ele vai entrar nos teus caminhos, que um dia essa pessoa ele vai se ajustar contigo, que um dia essa pessoa, esses ossos secos, ele vai passar a ter vida. Aleluia, Deus. Mas muitas vezes nós falamos de dom e esquecemos que a Bíblia diz que tudo quanto nós pedimos na autoridade do nome santo do Senhor Jesus será feito. Mas você sabe, irmã Marina, sabe o que é que o crente está perdendo? A essência. Ele vai orar e ele ora: cura, Senhor. Esquece de dizer no final: em nome de Jesus. Ele vai pregar, ele vai ministrar, ele vai pregar para uma pessoa, ele já podia dizer: em nome de Jesus, ele vai um dia se converter. Mas nós se determinamos muitas vezes a nosso olhar, a nossa vista. E o nosso olhar carnal, irmão Antônio, ele é falho, porque ele só consegue ver até agora. Da agora para de amanhã, só quem sabe é o Senhor. Irmão Gelson, que você quer dizer? No capítulo 7, no versículo 7, Ezequiel diz assim: assim como o Senhor Jeová me ordenou. Por acaso o Senhor não disse a mesma coisa com nós, irmã Antônia? E de pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê já está perdido. Mas nós criamos na nossa mentalidade, irmão Felipe, Diácono Valério, que nós temos de pregar hoje, a pessoa já tem que nascer ali, no ato da pregação, já tem que se converter. Quem é agricultor sabe, irmãos, que quem planta feijão hoje tem de esperar o tempo certo para que ele venha dar fruto. Uma mulher, quando ele vai ter neném, ela tem que esperar o tempo certo do Senhor, porque nós não podemos apressar o tempo. Mas nós temos de ser confiantes que se nós pregar no tempo certo, a pessoa vai aceitar Jesus. Se nós anunciar no tempo certo, o Senhor vai dar fruto. Mas nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de pregar. Nós não podemos parar de trabalhar na obra do Senhor. Amados irmãos, ninguém dá nada para o mercado. Todo mundo que fala do mercado, ela só tem história. Pela manhã foi eu e os irmãos lá. E eu digo que tem muitos aqui que nunca está muito tempo que não choram na presença do Senhor. Eu digo. Aí você diz: ah, meu Deus, tem muitas pessoas que estão aqui que nunca mais se quebrantaram
escorreu uma lágrimazinha no canto do olho. Se tornou quase um morto-vivo espiritualmente. Eu sirvo a Deus. Eita Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu estou em todos os cultos. Diácono Valério começou a pregar lá, irmão. De repente um rapaz começou a chorar na frente dele. Aí a gente olhamos assim, mas como é que a pessoa vai chorar lá naquele canto? Se tu olhar com um olhar carnal, tu vai dizer assim, não, nem salvo é. Mas se tu olhar com o olhar de Ezequiel, tu diz assim, só tu sabe, Senhor. Só tu sabe. Porque a vida e a morte não está determinada ao homem, mas sim a Deus. A Bíblia nos fala que aquele vale era sequíssimo. E que o Senhor disse que ia voltar a ter nervos, carne, pele. E depois que Ezequiel profetiza, a Bíblia nos diz que cria nervos, cria carne, cria pele. Mas ele olhou e disse assim, não tem vida. Aí muitas vezes nós olhamos para ele e a Valéria diz assim, não tem vida, só porque não veio para Batista Moriá. Não tem vida porque não sentou aqui conosco. Nós não pregamos, irmãos, para que somente essas cadeiras enchem. O nosso desejo é que toda cadeira daqui seja cheia, mas o desejo principal é que o céu encha e não aqui. O desejo principal de um coração aquebrantado na presença do Senhor é que o céu se encha todo dia e que os infernos sejam saqueados pelo Evangelho de Cristo. Quando o crente é crente de verdade, o desejo dele não se dá somente a essas cadeiras, mas ele começa a pensar assim, tomara que o céu encha todo dia, tomara que toda a alma se converta, tomara que todo mundo se converta. Pode ser que aquela pessoa não tem jeito, mas eu não sei, o Senhor sabe. A gente olha para você vez, irmão Francisquinha, com olhar carnal, não, nunca mais vai se converter, se perdeu. Aleluia. Sim, de olhar com o olhar de Ezequiel, Senhor, tu sabes. O meu trabalho é só pregar, o meu trabalho é só semear, o meu trabalho não é querer colher, não. A Bíblia diz que o que? Semeia com choro e que outros colhem com alegria, mas tanto um como o outro vai ter galardão no céu. Mas irmãos, eu me converti há 15 anos. Até hoje eu falo com o meu pastor, nunca esqueci ele. Eu acordo de manhã, eu ligo para ele e digo, o senhor está bem? Por quê, irmão? Porque quando eu estava na cachaça foi ele que foi lá. Senhor, usou ele lá. Ele colheu com alegria, mas o tanto de gente que já tinha pregado para mim não se falava, irmão. O tanto de gente que já tinha chegado, ei, o Senhor tem uma grande obra na tua vida. Eu dizia assim, como pode Deus ter uma grande obra na vida de um analfabeto? Se as coisas se determinar a nós, ela é como se fosse, irmão Tony, macarrão, pegou, quebrou. Mas se determinar ao poder de Deus, ali nós podemos dizer que é como trigo, irmãos. Quanto mais dá, mais nasce. Quanto mais dá, mais nasce. Nós temos de parar de olhar as coisas, igreja. Vai ser duro que eu vou dizer. Como pessoas religiosas que achar que nós somos melhor do que os outros só porque vemos na igreja. Só porque eu todo domingo estou na igreja, eu sou melhor do que o que está lá no mundo. Aleluia, Deus. Só porque toda a vida eu estou nos cultos de oração e eu oro, eu sou melhor do que todo mundo. Aleluia, Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio a minha Bíblia e eu observo a vida de Jesus, irmão Francisquinha, não tinha quem quisesse abraçar aquele leproso. Não tinha, irmão. Não tinha quem quisesse abraçar aquele leproso. E aquele leproso sabia
sabia muito bem que todo mundo não queria abraçar ele. E segundo a visão do mundo, irmã Jaqueline, ele já estava morto. Aí é só o tipo de chegar à morte. Para esse daí não tem mais jeito. É isso daí que ele pensava. Quando o sacerdote determinou sobre a vida dele, agora tu tem lepra. E tu se retira do meio do povo e vai viver o quê? Distante de nós. Daqui para frente tu não pode mais entrar na tua casa, tu não pode mais beijar a tua esposa, tu não pode mais abraçar os teus filhos, tu não pode mais comer, nem se sentar e nem se deitar nas coisas que tu mesmo trabalhou. Você sabe o que é a morte? Muitas vezes a morte é se distanciar das pessoas que a gente ama. É uma dor que é comparada quase com a morte. E nesse momento nós não podemos dizer: Satanás, tu já ganhou a batalha, não. Tu tem que olhar para Jesus e dizer: Senhor, tu sabe todas as coisas. Faz as coisas que eu não puder fazer, Jesus. Trabalha nas coisas que eu não posso trabalhar. Amados irmãos, o meu evangélico, ele está pior do que os católicos. Observe. Observe. Não, mas eu sou crente demais, eu estou na igreja. E eu digo isso aqui: mas irmão, você está pregando com quem? Com você? Não, comigo. Comigo também. A Bíblia diz o que, irmã Rael? E quando vai o senhor dar festa, fazer comida, não convide a quem tem, mas convide a quem não tem, porque muito mais melhor será, você vai receber mais galardão. Ou eu estou mentindo? Aleluia. A Bíblia diz que quando eu vou dar uma festa e tiver muita comida, irmão Abel, é para nós chamar quem não tem. Aleluia. Mas nós chamamos quem tem. Por quê? Porque nos agrada. A Bíblia diz aí falar que Deus, contando uma parábola, diz que Deus mandou os seus enviados para chamar o povo da casa. E todos eles disseram: não, eu tenho uma fazenda para olhar, eu tenho um gado para olhar, eu tenho coisas para fazer, dizendo que eu não vou para o casamento do noivo, não. No finalzinho, Deus olhou para o canto, olhou para o outro e disse assim: agora vai para as estradas. Todo mundo que tu encontrar por lá diz que o rei está chamando. Quando nós olhamos isso, irmão, nós percebemos que Deus não tem exceção nem de veste grande, nem de carro bom, nem de casa boa, nem do celular do dia, nem do celular do ano, nem da melhor leitura, nem do melhor conhecimento, mas o Senhor tem exceção de almas. Porque o que o Senhor tem desejo é de salvar todo mundo. Aí você diz assim: mas Jesus vai descer de novo? Para morrer de novo na cruz? Não. Isso é uma ordenância nossa. No versículo 10, Ezequiel, ele na hora que está profetizando, ele diz assim: farei como tu me ordenou, Senhor. Farei é como tu me ordenou, porque eu não tenho força e eu não posso fazer. Mas se tu está no negócio, eu já tenho consciência que nós já fizemos para vencer. Se Deus está na casa, irmão, nós já temos consciência que nós já somos mais que o vencedor. Vencedor por quê, irmão Felipe? Porque a minha bota será do ano? Não. É porque se eu chegar a morrer, a Bíblia diz que ali é que eu vou ter vida de verdade. Nós saímos do império da morte para ir para a sua gloriosa luz, para sair do que das trevas para o céu. E nós não somos diferentes, irmão. Se nós não fizermos como o irmão Antônio disse, ser crente de verdade, é crente de verdade é o que, irmão Antônio? Não, nós vamos ter que obedecer mais os mandamentos. E o mandamento de Deus é o quê? Ir de pregar o evangelho. Você pensa que a primeira pessoa que pegou para mim foi um pastor?
Foi o diabo? Não, foi uma pessoa que estava trabalhando mais eu. Eu estava lá na Becejana, irmão Abel. Aí eu me lembro que como fosse hoje, eu estava rebocando umas lajes. Aí tinha aquela máquina que estendia o braço lá em cima. E aquela máquina ela trabalha pitando. E era pi, pi, pi. Aí eu olhei lá de fora, irmã Antônia, e disse uma palavra para o cara da máquina. Deixou a palavra agressiva. Ele disse, irmã,